Bem, na ponta da linha, inclusive para conversar com a gente sobre esses 40 anos do PT, que vão ser comemorados aqui no Rio de Janeiro, é o advogado, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PT, o Adi Tamuz. O Adi, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu, ouvintes. O Adi, queremos falar inicialmente sobre os 40 anos do PT. E eu vou logo colocando para você quais são os grandes desafios que você acha que o PT encontra nesse momento. Olha, primeiro, do meu ponto de vista, o primeiro grande desafio é imediato, né? É encontrar um rumo de como fazer oposição consistente ao fascismo, ao governo Bolsonaro, ao ultra-neoliberalismo. E aí não é só o PT, né? Embora acho que o PT tenha uma responsabilidade maior, até pelo seu tamanho, mas Bolsonaro não está encontrando uma oposição à altura, né? Então, eu acho que esse é o desafio imediato. E há um desafio também de longo prazo, né? O PT ainda é muito dependente da liderança do ex-presidente Lula, né? E o ex-presidente Lula não é eterno, né? Ele, de uma certa forma, ele perante a sociedade brasileira, o povo brasileiro, ele é maior do que o PT, né? Então o PT, num dado momento, vai se ver numa encruzilhada, até existencial, né? Após a passagem do presidente Lula, se ele se resolver se aposentar da política, enfim. Então, e há diversos outros desafios. O partido tem que se repensar, né? O PT, ao longo desses anos, se burocratizou, tornou-se um partido eminentemente parlamentar, né, que cada mandato é uma ilha, enfim. Há uma série de desafios aí que o PT, né, tem que enfrentar, e acho que essa passagem dos 40 anos deveria servir também para um grande balanço, né, para uma grande reflexão, e não só para festejo. Agora, o Adi, eu conversava há pouco aqui com o professor Décio sobre os descaminhos da economia brasileira. E me parece, pelo menos essa é a minha opinião, o nosso nó está aí no conjunto de reformas que foram feitas nos anos 90, a macroeconomia da liberalização financeira, a reforma administrativa do Estado, a reforma patrimonial do Estado com as privatizações, a reforma bancária com o PROER. O problema é que o PT era a principal oposição a essa pauta. Era a principal oposição ao neoliberalismo. Só que uma vez chegando ao governo, por um cálculo de correlação de forças, me parece, houve uma adequação da linha programática do PT a essas reformas, no sentido de alguma maneira, não enfrentá-las e, ao mesmo tempo, procurar ser mais incisivo, especialmente em investimentos sociais. Eu acho que isso caracterizou o governo do PT. O que você acha disso? Porque, nesse momento, é necessário enfrentar o problema da economia. Ontem, o Bolsonaro priorizou a pauta econômica na mensagem que enviou ao Congresso. Ele claramente deixou claro o que ele pretende em termos aí desse ano de 2020. Ele quer reforma tributária, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, aprovação do novo marco legal do saneamento e o pacote que altera regras fiscais para os estados, impondo um verdadeiro arroxo para os estados e municípios também. Ou seja, o Bolsonaro está deixando claro que vai atuar nesta área econômica, aprofundando esse liberalismo. Como é que você vê a posição do PT particularmente, mas das oposições como um todo, frente a essa pauta? Porque o que eu ponderava aqui é o seguinte: de alguma maneira o PT conciliou com isso, com essa ordem econômica dos anos 90. É possível o PT assumir novamente uma posição radical de oposição a essa pauta liberal? Olha, Paulo, eu particularmente espero que sim, né? Não só eu, né? A questão é a seguinte, Paulo, todo mundo já percebeu isso, a saída do ex-presidente Lula da prisão, né, gerou uma expectativa, acho que de intensidade equivocada,
né? O Lula não é nenhum Messias, ele não é o salvador da pátria, mas de que com a saída dele da prisão as coisas iam se alterar radicalmente, o cenário político aqui no Brasil iria se alterar radicalmente, né? E não é isso que está se vendo. E acho também que esperar isso, né, foi um equívoco. Agora, esse enfrentamento vai ter que se dar, né? Ou se dá esse enfrentamento, ou a oposição se coloca como alternativa de poder a partir de agora, né, e nunca, eu acho que não há cenário na história recente do Brasil em que a oposição pudesse aparecer como oposição como o cenário atual, né? O país sendo desconstruído em todas as suas dimensões, né? Política, econômica, cultural, moral, né? Do meio ambiente, enfim. Todas as dimensões que se possa pensar no Estado, que se possa pensar no país, isso está sendo desconstruído, né? E vai ter que se fazer esse enfrentamento. O PT, quando esteve no governo, né, ele, embora não tenha patrocinado essas reformas a que você fez referência, mas, de fato, pelo cálculo que foi feito à época, né, o PT não fez o enfrentamento que poderia ter feito, deveria ter feito naquele momento. Isso está cobrando seu preço agora, isso é fato, né? Não há como negar, né? Um governo que teve méritos na inclusão social, mas que deixou, né, de ajustar contas, uma série de itens aí de aperfeiçoamento da nossa democracia. Não só no plano econômico, né, mas em outras esferas. Democratização da mídia, reforma tributária, enfim, né, o PT, ao optar por ser um partido constitucional, lá atrás, né, quando enfrentou essa encruzilhada de partido de massa do partido de vanguarda, enfim, ao optar por ser o partido da ordem constitucional, tomou decisões que ao longo do tempo agora estão sendo cobradas. Agora, como é que você vê a movimentação aí das lideranças? Porque, infelizmente, a nossa política está muito personalizada. Se a gente olha aí a oposição, eu diria que tem três expoentes aí que estão procurando, inclusive, se colocar com vistas a 2022. Eu me refiro ao Lula, ao Ciro e ao Dino. O Flávio Dino, o governador do Maranhão, lá do PCdoB. E a impressão que me dá é que, apesar de toda essa crise que está muito vinculada a essa pauta do neoliberalismo, os três, de alguma maneira, alimentam a seguinte expectativa: de atrair setores da direita ou do centro liberal para uma aliança que possa tornar competitiva uma dessas candidaturas, ou a do Lula, ou do PT, que seja, ou o Ciro, ou o Flávio Dino. Eu queria que você interpretasse isso para a gente. Em primeiro lugar, você também percebe essa preocupação dessas lideranças, ao invés de construir um programa próprio, há toda uma tentativa de se montar uma aliança com setores do centro ou da direita liberal, de modo a isolar a extrema-direita que seria representado pelo Bolsonaro, mas não somente pelo Bolsonaro. Tem aí o Moro, tem o Dória. É isso mesmo que está acontecendo? Porque se for isso, me parece que é o pior dos mundos. Mas eu acho que é isso que acontece. Todo mundo querendo acenar ali para centro-direita. Olha, Paulo, isso está me parecendo mais patente nas atuações, nas condutas do Ciro Gomes e do Flávio Dino, né? Da parte do Lula, tem havido, nas vezes em que ele se pronuncia, tem havido uma demarcação de campo mais nítida, né? Inclusive, por diversas vezes, ele defendeu que tem que polarizar mesmo com a extrema-direita, né? E eu acho que, mais uma vez, nós incorrermos nessa perspectiva de uma aliança ampla com o setor, você vê que nós temos que
temos que nos deslocar para o centro, temos que atrair o centro. Eu tenho muita dificuldade em identificar o que é centro hoje aqui no Brasil, né? Seria o Rodrigo Maia, né? O Dória. Porra, O Dória Maia, não, o Hulk. Rodrigo Maia, ele é o artífice de todas essas. Ele é um agente ativo. Você vê que o problema dele com o governo Bolsonaro não está na agenda econômica, né? Ele apoiou todas as medidas. Desde o golpe de 2016, desde sempre. Ele apoiou a reforma trabalhista, ele defende o fim da justiça do trabalho, ele apoiou a reforma da Previdência. Todas essas políticas ultra-neoliberais têm o Rodrigo Maia, né, um apoiador e artífice no Congresso Nacional. Né, da mesma forma que o presidente do Senado. Então, essa história de centro, eu tenho muita dificuldade, né, em delinear, né, o que vem a ser isso. Pactos pontuais, né, eu não falo aí de aliança eleitoral, mas de um pacto institucional, no sentido de enfrentar a extrema-direita, pode ser. Agora, aliança eleitoral, né, nós já incorremos nesse erro, né, e acho que não deveríamos incorrer de novo. Porque o preço a pagar por esse tipo de aliança é muito caro, né? Enfim, vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Mas o próprio Flávio Dino, que aliás é meu amigo pessoal, né? Eu gosto muito do Flávio, acho que é uma grande liderança nacional que está surgindo no Brasil, mas lá no Maranhão ele fez uma grande aliança. Agora, ali, de uma certa forma, está dando certo, né? Enfrentou uma oligarquia de anos e anos, né, que foi a oligarquia Sarney. É hoje o Estado, né, um Estado pobre que tem o maior piso salarial de professores. Então, ali é uma aliança que me parece, eu não moro no Maranhão, mas parece que está dando certo do ponto de vista de se efetivar um programa social, econômico, né, cultural, né, de redenção do Maranhão. Agora, o Brasil não é o Maranhão, né? E nós sabemos, já temos a experiência, não só com o governo Lula, mas de outros governos passados, governos populares, como de Getúlio, Jango, etc., o que determinado tipo de aliança, o preço que se cobra para isso. E acho que a gente não deveria repetir a experiência. A esquerda tem que reconstruir a sua identidade própria, né, ter o seu programa e, enfim, partir para a disputa, partir para a polarização. É a minha opinião. Essa realidade regional, ela é muito diferente da política no plano nacional. E muitas vezes é possível realmente no plano regional, municipal, essas alianças aí juntando o que seria direita com esquerda, e às vezes está certo, o problema não é esse. A grande questão é que esse centro, ele claramente ele é liberal, né? O Rodrigo Maia, o presidente do Senado, essa turma toda está absolutamente fechada aí com o Bolsonaro na pauta econômica. O problema é que se a gente observa e identifica que o bolsonarismo é ameaça do fascismo, surge aquela ideia da frente antifascista. E aí vale tudo para derrotar o fascismo. Só que me parece que o grande problema não é a ameaça fascista, as tendências fascistas que evidentemente estão presentes aí nessa turma do Bolsonaro. Mas me parece que o grande nó do país é essa opção pelo neoliberalismo que a gente assumiu nos anos 90. A gente tem que enfrentar isso. O grande instrumento que a gente tinha era o PT para enfrentar. Por um cálculo, me parece, de correlação de forças, isso foi alterado. A grande expectativa é o seguinte: haveria condições do PT recuperar o melhor da sua postura antiliberal? Olha, Paulo, eu acho que essa é uma questão até de sobrevivência política do partido, né? O PT vai ter que se apresentar como um opositor radical, né, opositor radical ao ultraneoliberalismo implantado aqui no país, né? Mas isso não implicaria uma autocrítica em relação ao que foi assumido a partir de 2002?
Seria possível isso? O PT assumir na prática essa conduta, a autocrítica estará sendo realizada na prática, né? Agora, Paulo, nada vai se fazer também sem movimentos de massas. Então, são questões, a partir do momento também em que a oposição se comporta dessa maneira tímida, como tem se comportado com o governo Bolsonaro, isso não ajuda em nada a uma mobilização popular. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile, por exemplo, né? Em que, de repente, milhões de pessoas vão para as ruas e começam a barrar uma série de políticas, né, antipopulares, né, do governo Pinheira. E se no Brasil nós quisermos, de fato, fazer o enfrentamento, não vai bastar. Eu acho que é uma condição necessária, porém não suficiente. Não vai bastar ter uma oposição mais aguerrida, mas nós temos que ter movimentos de massas. Agora, movimentos de massas que também não enxergam no horizonte, né, lideranças capazes, lideranças dispostas a esse enfrentamento, também não há incentivo para que ele aconteça, né? Então, eu acho que o Brasil, enquanto o fator povo não se manifestar, né, nós vamos padecer aí com esse cenário ultra-neoliberal, com ou sem Bolsonaro, né? Com ou sem Bolsonaro. É um detalhe. É verdade. Agora, mas de fato, o comportamento dos partidos de oposição tem que mudar, sobretudo do PT. Até porque existe hoje, me parece, uma questão relativa à credibilidade. Essa campanha anti-PT, infelizmente, com o apoio da mídia avassalador, infelizmente afetou aí vários setores da sociedade brasileira. E é necessário recuperar o melhor da credibilidade, não só do PT, mas da oposição de esquerda. E isso se faz com um programa claro, que apresente aí alternativas para esses verdadeiros dilemas da sociedade brasileira. E esses 40 anos do PT é uma oportunidade disso, né, Wadir? É verdade. Olha, no final do ano passado, se não me engano, houve uma mobilização interna no PT para a elaboração de um programa econômico, né? Foi coordenado pelo ex-ministro... Pelo Márcio Postman, né? Márcio Postman, Luiz Mercadante. Rapaz, foi um documento excepcionalmente bom. Exatamente, eu já li, inclusive na questão da geração de emprego. Agora não teve repercussão nenhuma, né? Nenhuma. E mesmo o PT, ele não assumiu esse documento, ele não assumiu esse programa, né? Então você vê a vida própria, a vida pulsante dentro do PT, com uma visão do que tem que ser feito, mas que, por enquanto, infelizmente, não está sendo acompanhada pela maioria do partido, pela direção do partido, enfim. Então, eu não tenho dúvida, né? Ou o PT, ele volta a se afirmar como um partido popular nesse cenário, como oposição radical, né, ao ultra-neoliberalismo fascista, ou o PT vai sim, definha ou acaba, enfim, né, simplesmente depositar o seu presente e seu futuro só nas costas, né, do ex-presidente Lula. Isso já pode ter dado certo no passado, mas o que se exige hoje aqui no Brasil é algo bem mais profundo, né, bem mais radical. Wadir Damus, muito obrigado pela tua entrevista. A programação dos 40 anos do PT começa no dia 7, não é isso? Vai do dia 7 ao dia 9. 9, isso. E houve uma mudança, né? Ia ser lá no Armazém da Utopia, foi transferida uma atividade, pelo menos do dia 9, para a Fundição Progresso, não é isso? Eu fui um pouco antes de nós entrarmos no ar, eu fui informado aqui agora dessa... A gente vai atualizar a informação no nosso próprio site aqui do Faixa Livre, que a gente está divulgando aí as atividades. Muito obrigado, Wadir. Um bom dia para você, um forte abraço. Um abraço para você, um abraço a todos. Conversamos aqui com o ex-deputado federal Wadir Damus, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro também, advogado.
a respeito aí desses 40 anos do PT e dos dilemas do partido frente à conjuntura, né? O PT era o principal partido de oposição ao neoliberalismo e, uma vez no governo, ele, por uma visão de correlação de forças, acabou reforçando essas bases neoliberais de funcionamento da economia brasileira. A macroeconomia da liberalização financeira, conforme eu caracterizo aí o tal do tripé macroeconômico, foi mantido. As privatizações não só não foram tocadas, como foram aprofundadas, especialmente no período aí da Dilma Rousseff, com a privatização de aeroportos, portos, estradas. A reforma administrativa também, ela não só não foi revogada, como ela virou uma espécie de referência para o PT. Inclusive o seu arquiteto, Luiz Carlos Bresser Pereira, virou um conselheiro do PT. Então, são retrocessos programáticos que têm um preço, né? E o problema é que o PT raramente assume isso. Eu até me surpreendi aqui com o Adi hoje, que ele, de alguma maneira, ele consentiu que houve uma opção que me parece que não foi a melhor para o país. Porque os petistas, em geral, chamam muita atenção para os avanços sociais que tivemos no governo Lula, inclusive com a inclusão de milhões de miseráveis, pobres, etc. Não resta dúvida que foram avanços. O problema é que foram avanços feitos a partir dessa ordem neoliberal. De alguma maneira, isso legitimou o modelo implantado nos anos 90. Não é possível que sejamos ingênuos em relação a isso. E mais, essa dita inclusão, ela não se sustenta, porque justamente nos falta uma estrutura de funcionamento econômico e de ordem social que dê consistência para essas ditas políticas de inclusão. Na verdade, o modelo liberal não permite a inclusão. A inclusão de fato substantiva exigiria uma mudança nos próprios parâmetros de funcionamento da economia brasileira. Em que sentido? No sentido de efetivamente a gente retomar o controle de algumas variáveis da administração econômica que são essenciais de estarem sob o ponto de vista do controle nacional. Hoje a gente, na verdade, abriu mão de dirigir o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento no neoliberalismo, de alguma maneira, é terceirizado para uma iniciativa privada e estrangeira. Ora, um país como o nosso, com esse território continental, com essas riquezas, com essa população absolutamente virtuosa para o trabalho, uma população que trabalha, só que é super explorada, ora, é isso que precisa mudar. A gente precisa incorporar os brasileiros num novo projeto econômico, não esse do neoliberalismo. O Raul Passos faz uma observação aqui, nos dá bom dia. Bom dia, Raul. Ele faz uma observação dizendo o seguinte: o primeiro grande desafio é o PT assumir que não é mais de esquerda, e sim um partido social-democrata, um campo que era do PSDB. Olha, Raul, eu tendo a concordar, mas eu não posso, eu tento a concordar olhando o que o PT é hoje, né? E posso também acrescentar aqui que o PSDB claramente se deslocou para a direita. Inclusive aí tem setores que namoram com o bolsonarismo, como é a turma aí de São Paulo, do João Dória. O problema é o seguinte: o PT é um patrimônio. Seria importante, eu não sei se há condições disso, que uma luta interna no seu interior fizesse a autocrítica das opções que foram assumidas a partir de maneira mais explícita, porque isso já estava presente lá no PT lá atrás, já na segunda metade dos anos 90, mas ali em 2002 a coisa ficou escancarada e a gente precisa, na verdade, recuperar o melhor de uma formulação programática que combata o neoliberalismo. Sem isso, não é possível, me parece, a gente sair da nossa crise. Bem, vamos a um rápido intervalo agora, voltaremos em seguida com a reta final do programa Faixa Livre de hoje.